Olá, boa noite. Começamos o programa Esperando Saúde de hoje. Um programa voltado para a naturopatia, para a medicina do estilo de vida, a medicina ecológica, a medicina mais natural. E hoje com o tema colágeno. Então, quero aí, junto com vocês, aprender um pouco mais sobre o colágeno, né? Estamos aqui com um especialista no assunto, Marcos Beraldo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Dr. Paulo. É um prazer. Obrigado pelo espaço. Joia. Então, estamos aqui hoje com o Marcos, que é um naturopata e é o diretor-presidente lá da NutriScience. Vocês têm acompanhado aí 2 anos o programa Esperando Saúde e perceberam que tem ido ao ar aí o apoio cultural dessa empresa. Empresa que tem alguns produtos que estão bastante diferentes, como a Amazon, Dr. Gel, que eu tenho passado para inúmeros, não chamo de pacientes, chamo interagentes, que o paciente é aquele que espera, né, que aconteça alguma coisa com ele, de cura, e o interagente, ele interage com o tratamento que ele é passado, as orientações que lhe são passadas. E muitas pessoas que têm procurado para análise pela íris, têm percebido que eu tenho passado uma fibra chamada Naturifiber, Dr. Gel, o Amazon com perfeito antioxidante, e para algumas situações aí que precisam de uma reposição de colágeno, o Protein Cola, PicBio Protein, né? Então hoje vamos falar desse assunto, colágeno. Então vou passar a palavra para o Marcos Beraldo. Fale um pouquinho para a gente, Marcos. O pessoal lá de casa se pergunta, né? Esse colágeno que existe em casa de produtos naturais, colágeno em pó, colágeno em cápsula, até colágeno líquido que existe por aí. Qual a diferença do produto que você procurou, desenvolveu, foi atrás, buscou tecnologia lá no Canadá? Qual o diferencial do seu colágeno? Primeiramente, antes de falar necessariamente do produto, nós temos que entender que o colágeno é uma proteína estrutural do ser humano e de todos os animais vivos. O colágeno, então, ele é responsável por essa arquitetura, por esse formato, a forma do corpo, correto? Quando nós começamos a perder esse colágeno, o corpo começa a mudar de forma. A mulher começa a ter flacidez de mama, perde-se a cintura, o homem tende a perder o vigor muscular. O que a NutriScience fez foi um trabalho de pesquisa intensivo e patenteou um processo chamado hidrólise selecto-saturação. Então, para que esse colágeno seja absorvido e aproveitado pelo corpo humano, ele tem que entrar com a característica natural de colágeno e não simplesmente de qualquer proteína que nós podemos ingerir. De leite, de qualquer coisa assim. De leite, o próprio whey protein, a própria carne, o peixe, o frango, etc. Então, nós temos que dar essa identidade fisiológica através do DNA. Então, o nosso produto ele tem uma quebra harmônica entre 1.500 e 3.500 graus de Daltons. Isso gera o quê? Gera uma informação para que aquele corpo volte a produzir o colágeno da juventude nos 29 tipos diferenciados e necessários, seja para a visão, seja para a questão dos ossos, da pele, ou seja, para toda a ação fisiológica do corpo humano. Esse sistema nosso, então, que traz essa quebra, ele é absorvido como um pró-colágeno, um elemento que vai virar colágeno. Um precursor. Exatamente, diferente do caso que nós temos aí os colágenos em pó, até goma, bala de colágeno. Quando se come aquilo, você vai estar ingerindo uma proteína que vai interagir com o suco gástrico. Nós não absorvemos proteína nenhum tipo organicamente, ela é ingerida, quebrada em aminoácidos e absorvida na forma de aminoácidos. Sim. Perfeito? O Protein Cola, ele já tem esta característica de um precursor, porque ele já é o aminoácido com o DNA inserido. Então você tem o quê? A garantia de uma absorção de 98%. Diferente de qualquer outro grupo colágeno que passa pelo trato gastrointestinal, o nosso grupo de colágeno ele tem uma absorção duodenal, ou seja, o mesmo peso molecular da água. A água, simplesmente o seu corpo registra e aceita a partir da papila gustativa, porque é o elemento mais abundante do corpo humano e o mais necessário. Então, quando nós trouxemos essa característica para o nosso produto, nós tornamos ele o quê? Um elemento universal para revitalizar, restaurar e regenerar a saúde do ser humano. Então, ou seja, o elemento básico de construção dos ossos, da pele, dos dentes, dos cabelos e de toda a estrutura fisiológica que mantém um fígado na sua posição natural, um coração na sua posição natural, vem de onde? Vem-se do colágeno. Caso de mulheres que têm a bexiga caída, útero caído, também uma reposição de colágeno seria interessante? É muito interessante.
E o seu trabalho, doutor, ele casa muito com isso, porque você trabalha muito com a prevenção. Sim. Antes que aconteça o problema, nós já começamos o quê? A predestinar bem antes, né? Esse elemento. Todo ser humano, quando ele completa 25 anos de idade, ele começa a degradação colágena. Aos 50, ele já perdeu 1/3. Aos 70, ele já perdeu mais de 50% dessa capacidade. E isso está claro, nítido e refletido no corpo humano, a partir das rugas, da calvície, da falta de acuidade visual e de uma série de fatores. A mulher começa a ter fragilidade óssea, começa a cair, e nós perdemos também uma grande parte do quê? Da nossa energia vital, por não estar produzindo tecido construtor eficaz. Tá. Imagina uma obra. Você vai construir um prédio de 50 andares com cimento de segunda qualidade ou de primeira. Quando você dá uma proteína qualquer ou natural de mercado, você está dando uma argamassa, um cimento de segunda qualidade. Quando você está dando o colágeno, você está dando uma estrutura realmente capaz de fazer com que esse prédio dure uma eternidade. Sim, ok. Agora, onde é que você foi buscar toda essa tecnologia? Como é que foi a tua trajetória nesse... Bem, os meus estudos começaram a partir do curso de Nutrition Advisor nos Estados Unidos, em Miami, em Westbrook. Desse trabalho nós fomos pesquisando, interagindo com outros profissionais, e eu fui até o Canadá, onde eu fui convidado para trabalhar dentro de uma metodologia desse grau de aproveitamento de uma proteína tão importante e tão descredibilizada no mercado. Estava porque todo mundo vendendo colágeno, todo mundo apresentando colágeno, mas não se tinha o quê? O real efeito fisiológico. Então nós fomos desenvolver um estudo de trazer esse peso molecular adequado, de estudar as várias formas de colágeno, como eu falei, que está em 29 tipos, e a função orgânica de cada uma delas. E como que o meu corpo pudesse receber isso sem desnaturar. Porque toda proteína que passa pelo trato gastrointestinal sofre a desnaturação. Foi aí então que nós trabalhamos com um sistema que não sensibiliza a papila gustativa. Porque quando o alimento entra pela boca, há uma sensibilidade na papila gustativa que manda uma informação para o sistema nervoso central, que cria-se uma condição gástrica, chamada de suco gástrico ou de ácido clorídrico, que desnaturava o elemento. A partir do momento que ele não sensibilizou e apresentou um peso molecular de água, ele teve o quê? Um transporte direto. Então foi essa ciência, foi essa tecnologia que nós trabalhamos. Naquele período, nós alcançamos um percentual de 1.500 Daltons, que para mim foi insuficiente, porque eu não conseguia fazer todos os grupos de colágeno. Para o pessoal de lá já estava suficiente, porque era um produto de sucesso garantido no mercado. Mais tarde eu comecei a trabalhar já no Brasil para alcançar os 3.500 Daltons e fazer o quê? 29 tipos de colágeno e alcançar aquilo que era o de fato necessário fisiologicamente para o ser humano. Eu não queria trabalhar na metade do processo. Então nós atingimos isso daí e que, consequentemente, desdobramos ainda para fazer uma patente do isolamento da proteína do cogumelo e também trazer o quê? Uma opção vegetal ou fúngica, porque o cogumelo é um fungo, para as pessoas que tinham o quê? Restrição de uso de algum produto animal. O Agaricus blazei, né? O cogumelo do sol. Exatamente. Né? Esse foi o sistema da tese da minha patente. Ok. Já passei para algumas pessoas também que perfeito. Tem alguma coisa animal, já não posso tomar, não me sinto bem. Né? É perfeito. Tem algumas pessoas que têm isso, proteção da natureza e etc. Mas o importante é que a ciência trabalhe no formato de atender as necessidades de todos os grupos de pessoas. Né? Ok, tá bom. O pessoal está avisando lá que vamos chamar nossos apoios culturais. Inclusive vai o contato nesse próximo agora, já da NutriScience, né? E vai ser mostrado lá alguns produtos. Daqui a pouco voltamos, então, perfeito. Com a nossa conversa sobre o colágeno. Até daqui a pouquinho. NutriScience, a tecnologia canadense aliada à biotecnologia brasileira na produção de suplementos nutricionais. O colágeno, a proteína da juventude, em 3 versões diferentes para a sua nutrição diária. Protein Cola, fonte de vitaminas, minerais e fibras. Peak Bioprotein, o cogumelo do sol na estratégia de uma vida saudável. Protein Sports, o colágeno melhor aproveitado para a formação da massa magra. E mais, Nature Fiber Dr. Gel, atua no funcionamento do intestino auxiliando qualquer dieta.
XF7 Whey Progressive Protein, nova tecnologia que faz a formação de massa muscular ser mais efetiva. ALG Pure, os nutrientes da graviola aumentando os níveis de disposição. Amazon Super Blend, a combinação de frutas da Amazônia que já é sucesso mundial como antioxidante. NutriScience e você, uma aliança de saúde. A criança que vive como criança brinca, descobre a natureza, o mundo, as cores, os sons, os sabores, com toda a imaginação e alegria. Na escola turmalina, cada etapa do aprendizado é vivenciada com beleza e método. O desenvolvimento do ser humano se dá como fazer de um tricô, ponto a ponto, respeitando cada fase. A pedagogia Waldorf desperta o desejo e a vontade de organizar ideias, descobrir conceitos, colocar no papel e construir o seu próprio conhecimento. Na turmalina, o olhar dedicado e cuidadoso dos professores e pais proporciona um espaço acolhedor para o livre pensar. Conheça a Turmalina Escola Waldorf. Estamos sempre de portas abertas. Pizza Bali, uma nova opção de delivery na região do Cristo Rei que irá encantar o seu paladar. Experimente nossas entradas, escolha o tipo de massa, as opções de borda recheada e prove os vários sabores das mais deliciosas pizzas e calzones. Peça já pelo número 3053-8053. Consulte a taxa de entrega para a sua região e confira nossas promoções de terça a quinta. Pizza Bali, Rua Oiapoque, número 84. Ok, voltamos com o programa Inspirando Saúde. Você que ligou agora, estamos falando sobre o colágeno, um produto diferencial no mercado, que tem uma absorção aí direto no intestino, como o Marcos estava falando agora, né, que desensibiliza aí as papilas e tudo. Mas agora nesse bloco a gente quer falar aí sobre um pouquinho, sobre essa questão que as pessoas ficam com dúvida. Toma-se quanto tempo esse colágeno? Há quanto tempo você que está em casa aí, que conhece parentes, tem amigos com artrite reumatoide, osteoartrite, osteoporose, osteopenia, esclerose sistêmica, até síndrome de Sjögren, inúmeras, fibromialgia, com problemas de articulações, né, de marcos de tendões, cartilagens. Em quanto tempo se vê um resultado? Em quanto tempo de reposição de tudo isso? Então, vou pedir para o Marcos explicar, né, que as pessoas com dúvida, um frasco de meio litro é suficiente? Quanto tempo? Vamos pensar em primeiro plano qual a necessidade do organismo para depois se colocar o tempo de uso do produto. Nós temos um turnover de 360 dias. O nosso cérebro, recebendo o alimento adequado, ele leva 360 dias para registrar todos os grupos de colágeno e entender que você está gerando essa nutrição para a tua saúde. Então, eu digo, é uma proteína essencial para a vida toda, para quem está buscando saúde e qualidade de vida. Todos os dias nós tentamos fazer esse progresso, esse processo, comendo a carne, o peixe, o frango, o ovo, etc. Mas essa característica, ela perdeu a sua função exata a partir dos 25 anos. Então, entra-se nesse déficit. Eu recomendo o uso do Protein Cola contínuo para todas as pessoas acima de 25 anos e abaixo de 25 anos para atletas, pessoas que têm algum problema de deformidade do colágeno. O próprio lúpus eritematoso sistêmico é uma doença onde o sistema imunológico degenera, degrada, destrói o próprio colágeno do corpo, né? Então, nesses casos, e de quem passou dos 25 anos, eu faço uma indicação de um programa completo. Hoje eu tenho 49 anos e comecei a utilizar aos 34. Hoje eu tenho a massa óssea de um homem de 25 anos. Eu tenho a estrutura muscular de um homem de 25 anos. Então, eu mantive essas características. Então, qual é o valor da sua juventude, da sua qualidade de vida? Isso não tem preço. Por isso, nós recomendamos, então, a ideia da continuidade do produto permanente. Se eu dei matéria-prima, o meu corpo vai fazer o quê? Fabricar colágeno. Se faltou matéria-prima, eu não vou fabricar colágeno, eu não vou construir esse prédio até o final. Então, essa é a nossa metodologia. Primeiro, respeitar o turnover de 360 dias para que seu corpo registre a leitura e para que seu cérebro faça o quê? Esse comando.
Então, todos os dias, o nosso cérebro, ele faz o quê? Ele faz uma contagem, uma avaliação de nutrientes que nós estamos dando para o nosso corpo. A partir do momento que o cérebro adquiriu essa confiança, você começa a perder peso, quem está com peso em excesso, quem está com os ossos fracos já começam a ter uma regeneração óssea, etc. Mas o fato é, precisa de tomar um ano para ver resultado? Não. No primeiro frasco você já vê os diferenciais que começam a acontecer. Em um ano, digamos que você agora adquiriu uma plenitude que você pode mantê-la ao longo da sua vida. E dor de coluna, que as pessoas reclamam, dor no joelho? As dores articulares em gerais, o colágeno vai ajudar muito. Primeiro, nós temos um grupo de colágeno que age na questão da lubrificação. Quando você analisa o disco intervertebral, que vai gerar muita dor de coluna quando há um rompimento dele, quando há um deslocamento, etc., o colágeno traz a reidratação desse disco. Hoje nós temos o quê? Um mau hábito de ingerir água fora do padrão necessário, que seria 2 litros a 2,5 litros dia, mesmo que estejamos no inverno. E nós temos o quê? Ainda a falta de um agregador que mantém essa estrutura de manutenção da água, né? Um processo chamado turgência ou turgescência. E o colágeno é que dá turgescência, essa manutenção de água e hidratação, tanto nos nossos ossos quanto na nossa pele. Ok. Claro que vai se ter um alívio e vai se preservar esse atrito que nós vamos sofrendo na atividade física ou simplesmente nas nossas atividades diárias gerais, né? Lavando uma louça, levantando, tomando um banho, ou seja, nós vamos nos desgastando à medida que movimentamos. Sim. E o colágeno pode e minimiza este aspecto quando ele é nessa forma, hidrólise select-saturada. Ok, interessante. Então, não sei se você já fez algum estudo em relação à hipocloridria, estômago lento. Sim, com toda certeza. No caso, aí o colágeno, esse colágeno do pela protocolo, flexibilidade, pela melhora do peristaltismo, porque é ingerida peso molecular de água, então nós vamos ter uma atividade nas 3 etapas do cólon. No transverso, vai chegar até a função do reto, correto? Então, ele vai se ajudar nisso sim. Eu digo porque tem muita gente que eu analiso pela íris, e na região central, que é ao redor da pupila, tem muita gente com a região ali escurecida, indicando hipocloridria. E daí as pessoas utilizam, comem carne, comem ovo e tomam até algum tipo de proteína específica, whey, e não absorvem, não estão absorvendo. As pessoas têm carência de proteína. É verdade. E dentro dessa questão da carência, você pode ter certeza que nós já entramos num foco também de uma etapa de uma pobreza enzimática nesse ácido clorídrico. Sim. Então, quando você realiza o processo de hidrólise select-saturação, você já vai trabalhar com amilase e protease dentro do sistema do protein cola e dos demais produtos da nossa linha, colágenos. Sim. Então, isso já gera o quê? Um dos grandes facilitadores. Então, o nosso corpo recebe um estímulo, além de trazer o quê? A informação genética que vai atingir o nosso cérebro de produção desses outros tipos de elementos que nós chamamos aí, as enzimas, né? De proteínas funcionais. Sim. Porque a enzima nada mais é de uma proteína que ela tem um cadenciamento de funções. Sim. Então, até às vezes, para você agregar um nutriente, um antioxidante numa célula, você vai depender dessa proteína funcional ou definida como enzimas aí, mais comumente conhecida na área médica aí, ou de saúde. Sim, exatamente. E você comentou da prevenção, né? Eu vejo pela íris da pessoa, se ela tem uma tendência na família, né, um padrão na família de formação de artrites, de reumatismos. Então aí dá para ver facilmente. Claro, aí te dá essa informação genética e um diagnóstico muito preciso. Sim. Agora entra a etapa agora do bom prescritor, né? Porque um bom diagnóstico, às vezes, ele é comprometido por uma má prescrição. Sim. Sorte dos seus clientes que já tem você com todo esse balizamento, esse conhecimento, tanto da parte da naturopatia ou da medicina chinesa, quanto o veio do entendimento da medicina tradicional. Porque ninguém está aqui para concorrer ou combater a medicina tradicional. Sim, nós fazemos o quê? A parte do alinhamento. E o fato é o seguinte, que o pai da medicina disse, que seu alimento seja teu remédio seja o teu alimento. Sim. Ou seja, nós temos no Protein Cola um alimento funcional que é um gerador de saúde. Isso não é um remédio. Negativo. Não é mesmo. Não é medicamento, né? Ele é um elemento natural que pode ser utilizado por qualquer ser humano a partir do 2º ano de vida. Isso. As pessoas têm acompanhado aí os 2 anos já de programa Inspirando Saúde, que eu nunca comento de medicamento e nunca falo mal da medicina alopática. Né? Eu sempre comento que tudo que é passado é sempre alimento funcional. Né?
Falando até de medicina alopática, eu escrevi um livro justamente para eles, que é a abordagem principalmente para a área de reumatologia. Eu até pedi para o pessoal focalizar aqui, quem quiser estudar um pouco mais, encontra em livraria, Marcos? Ele é um pedido especial, no mesmo telefone que você adquire os produtos, eles podem adquirir o nosso livro. Podem adquirir também. Isso, eu escrevi com a médica, a nutróloga, a doutora Rosângela Arranit. Eu gosto muito de fazer parcerias com os médicos, até para facilitar o entendimento, que nós estamos aqui, o quê? Uma equipe para gerar saúde e qualidade de vida. Exatamente. Então, o livro pró-colágeno, né? Então, isso, um novo conceito na reumatologia e na nutrição integral. Explica bastante dos tipos de colágeno, o que é colágeno, é bem Isso, nós trabalhamos aí todo o tecido conjuntivo, cada etapa dele, explicando a função e a natureza do colágeno. Até no tecido conjuntivo adiposo, nas gorduras, nós informamos ali o que? A importância dessa interação colágeno-gordura. Exatamente. E o Protein Cola, ele traz um agregador muito importante também, que é o nosso carro-chefe em nível de colágeno, que é o fitoesterol. Não só a função de colágeno, mas ele impede ou ajuda a impedir que as pessoas desenvolvam colesterol, ou ele pode ser utilizado como um complemento no tratamento para não termos o problema do colesterol. Sim. E aí você já começa a ver um link muito grande da própria natureza antioxidante da proteína, porque um colesterol ele só é formado no meio de um processo oxidativo. Exatamente, exatamente. E não é tão vilão quanto as pessoas pensam ou tão difícil de tratar. Uma nutrição adequada e um bom suplemento que tenha esta etapa do fitoesterol, resolve-se fácil um problema que mais de 30 milhões de brasileiros têm padecido. Isso. Então, Marcos, o pessoal está pedindo novo apoio cultural. Então, quem não pegou o telefone lá da NutriScience vai aparecer de novo. E voltando no bloco, a gente vai fazer um brinde aqui, né? E Perfeito. Mostrar como que se toma, como que se utiliza, né? Os colágenos. Então, até daqui a pouquinho. NutriScience, a tecnologia canadense aliada à biotecnologia brasileira na produção de suplementos nutricionais. O colágeno, a proteína da juventude, em 3 versões diferentes para a sua nutrição diária. Protein Cola, fonte de vitaminas, minerais e fibras. Peak Bioprotein, o cogumelo do sol na estratégia de uma vida saudável. Protein Sports, o colágeno melhor aproveitado para a formação da massa magra. E mais, Nature Fiber Dr. Gel, atua no funcionamento do intestino auxiliando qualquer dieta. XF7 Whey Progressive Protein, nova tecnologia que faz a formação de massa muscular ser mais efetiva. ALG Pure, os nutrientes da graviola aumentando os níveis de disposição. Amazon Super Blend, a combinação de frutas da Amazônia que já é sucesso mundial como antioxidante. NutriScience e você, uma aliança de saúde. A criança que vive como criança brinca, descobre a natureza, o mundo, as cores, os sons, os sabores, com toda a imaginação e alegria. Na escola turmalina, cada etapa do aprendizado é vivenciada com beleza e método. O desenvolvimento do ser humano se dá como fazer de um tricô, ponto a ponto, respeitando cada fase. A pedagogia Waldorf desperta o desejo e a vontade de organizar ideias, descobrir conceitos, colocar no papel e construir o seu próprio conhecimento. Na turmalina, o olhar dedicado e cuidadoso dos professores e pais proporciona um espaço acolhedor para o livre pensar. Conheça a Turmalina Escola Waldorf. Estamos sempre de portas abertas. Pizza Bali, uma nova opção de delivery na região do Cristo Rei que irá encantar o seu paladar. Experimente nossas entradas, escolha o tipo de massa, as opções de borda recheada e prove os vários sabores das mais deliciosas pizzas e calzones. Peça já pelo número 3053-8053. Consulte a taxa de entrega para a sua região e confira nossas promoções de terça a quinta. Pizza Bali, Rua Oiapoque, número 84.
Então tá, voltamos com o programa Inspirando Saúde, nosso último bloco. Então, estamos aqui com os 3 tipos de colágeno, né, Marcos? Então, gostaria que você explicasse um pouquinho a diferença dos 3 colágenos que a empresa tem. Perfeito. Temos aqui primeiramente o Pic Bioprotein, que é o colágeno oriundo do cogumelo. O Pic Bioprotein. Exato. Aqui nós temos o Protein Sports, que é um colágeno voltado para quem faz atividade física e também para pessoas que precisam de mais vigor e energia. Para as pessoas que acordam muito cansadas, muito sem vitalidade. E o nosso carro-chefe, que é o primeiro aqui, que é o Protein Cola, que é o que dá a maior abrangência. Esses 2 podem ser de uso tanto noturno quanto diurno. E esse exclusivamente noturno, onde nós temos o maior API da função do colágeno. A forma de ingerir é muito simples. Basta que nós utilizemos a medida que já vem no próprio produto para que nós alcancemos isso. Como? 15 ml é o suficiente. Então, uma medida de 15 ml do produto, que já vem nesse medidor, nós fazemos a medida, diluímos em um copo com água com aproximadamente 200 ml. Ok? Então vamos fazer um brinde aqui, doutor. Um frasco nós vamos com preparar 500 ml o frasco. Isso, né? dá uma média de 33 doses, dá para mais de um mês. Mais de um mês. Perfeito? Simplesmente isso, diluímos aqui, o produto já tem o peso molecular da água e nós adicionamos mais água para que o nosso cérebro faça a leitura de água e biodisponibilize para a ação de todo o organismo. Eu estou em jejum, só... O ideal é que se beba assim, com um jejum perfeito. de média de meia hora no mínimo. Ok, tá bom. Isso é o Protein Cola. Ele é um gosto bem suave, não tem nenhuma dificuldade nenhuma pessoa ingerir. Então, chegou aqui, ele já tem o quê? Uma absorção imediata. No meu livro nós relatamos lá uma análise que nós fizemos em Curitiba, em laboratórios de Curitiba e também em Belaguer, na Alemanha, onde em 15 minutos se mostrou toda a ação efetiva do produto no organismo. Quanto tempo? 15 minutos apenas. 15 minutos. Você já vê toda a ação dos aminoácidos de cadeia colágena. Ok. Então, o Protein Cola é ideal tomar à noite, né? Exatamente. Meia hora antes do jantar ou 2 horas após o jantar. Fica bem fácil da pessoa fazer a sua decisão do melhor momento. Ok. Qual o diferencial, Marcos, a única diferença é o cogumelo do sol? Não. Muda-se algumas questões básicas aqui em alguns nutrientes. Além do cogumelo do sol, nós demos um diferencial nos antioxidantes. Então aqui nós já vamos ter uma presença mais efetiva do zinco, aqui nós já buscamos a trabalhar com outros grupos de antioxidantes também. O básico do colágeno é que sempre tem que ter cálcio, correto? Sempre tem que ter magnésio e manganês, porque são pré-metabólicos do colágeno. E aqui nós abordamos bastante o selênio. E para a vitalidade do cérebro, todos são ricos em vitamina B12. B12. Ok, acho que ficou bem claro, né, Marcos, a explicação, os produtos e as pessoas têm que ir realmente utilizando e percebendo, né? Exato. Os efeitos. E o básico, doutor, é que às vezes as pessoas vão buscar simplesmente uma questão de saúde e vão encontrar também um grande resultado na estética. É um produto que age principalmente para as mulheres, no caso de celulite, de flacidez, dá um resultado fantástico. A fixação, o colágeno do rosto, tudo isso. Exatamente. Então há o quê? Há um agregador metabólico. Ok, porque a principal função é a estrutura do colágeno, né? Exato. Ok. Exato. Então tá bom, acho que concluímos o nosso programa Inspirando Saúde de hoje. Então, se vocês tiverem dúvida, tem ali os contatos, né, do NutriScience, o e-mail, o telefone e o site também, né, que você pode ter mais informações. Obrigado, Marcos, pela tua presença. Doutor. Foi um prazer. Tá bom, esperamos sua vinda de novo ao programa para falar de outros produtos da empresa. Sempre à disposição do Inspirando Saúde. Tá jóia. Okay. Boa noite a todos, até o próximo programa. Yeah.